Oi, gente, bem-vindos à receita do dia. E hoje tem biscoitinho de nozes, deliciosos e perfeitos com aquele café ou então para presentear. Bora começar? Em um recipiente eu tenho meia xícara de manteiga, bem molinha em ponta de pomada. Vou utilizar também uma xícara de açúcar, mas eu vou adicionar aos poucos, para ficar mais fácil de incorporá-lo. Vou adicionar todo o restante do açúcar e misturo bem. Olha só, até formar um creminho claro. Feito isso, vou adicionar 2 ovos inteiros. E vou misturar bem novamente, até dissolver completamente o açúcar e ficar esse creme bem clarinho. Olha só. Feito isso, vou adicionar uma colher de sopa de essência ou açúcar de baunilha. E misturo novamente para incorporá-la. Feito isso, vou adicionar 2 xícaras e meia de farinha de trigo, que eu coloco tudo de uma vez. Em seguida, adiciono uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. E agora é só misturar aqui, gente, até incorporar totalmente a farinha. E olha só que fácil, gente, é só com a espátula mesmo. Vejam só como ficou a textura da massa, olha só. Em seguida, vou adicionar uma xícara de nozes grosseiramente picados. E agora é só misturar novamente para incorporá-los. E vejam como fica a textura da massa, gente. Vejam como ela está ainda bem grudenta, porém descola da espátula. Em seguida, vou cobri-la com um filme plástico e vou levá-la à geladeira por aproximadamente 30 minutos, até que esteja firme, no ponto de enrolar. E depois desse tempo, vejam só como ela ficou. Bem firminha. E agora, com o auxílio de uma colher, vou pegar pequenas porções de massa e enrolá-las na mão, formando bolinhas assim. Olha só que fácil. Feito isso, vou arrumá-las em uma assadeira, que eu forrei aqui com papel manteiga, só para facilitar na hora da limpeza da forma. Mas lembrando, gente, que como é uma massa amanteigada, ela não vai grudar. Olha só. Lembrando de deixar um espacinho entre uma e outra, pois elas ainda irão crescer no forno. Lembrando que a quantidade de biscoitos vai variar de acordo com o tamanho que cada um fizer em casa. Deste tamanho aqui, gente, aproximadamente 25 gramas cada bolinha, o rendimento foi para mim aqui de 36 unidades. Olha só, faço a minha última bolinha aqui, coloco na assadeira e vejam só como ficaram. Feito isso, gente, eu vou levá-las ao forno pré-aquecido a 180 graus e assá-las por aproximadamente 20 a 25 minutos no forno. É só ficar de olho aí, até elas ficarem levemente douradinhas assim. E depois de frias, eu vou passá-las no açúcar de confeiteiro, que é totalmente opcional, gente, mas vai por mim, fica delicioso. E além disso, dá um acabamento super bonito e não fica muito doce. Gente, eu estou misturando aqui em uma travessa, mas quem preferir pode colocar dentro de um saquinho e agitar bem. Eu só não fiz isso porque os meus saquinhos aqui estão pequenos. Mas facilita bastante e é bem mais rapidinho. Os meus eu vou fazer com uma camada bem fininha de açúcar, então eu retiro todo o excesso. E vejam só o resultado. Gente, esses biscoitinhos são deliciosos. Além disso, são super práticos e rápidos de fazer. Lembrando que quem preferir pode fazer a massa de um dia para o outro, dá certinho também. Vejam como ficam crocantes, são perfeitos acompanhados de um chá ou de um café. E para permanecerem bem sequinhos assim, gente, basta armazená-los em um recipiente bem fechado. E agora é só desfrutar desse delicioso biscoitinho, que são perfeitos também para dar de presente. Espero muito que tenham gostado dessa dica e façam em casa e aproveitem. Oi, gente, bem-vindos! E vamos para a cozinha e fazer para o café? São super fáceis e deliciosos. Bora começar? Em um recipiente eu adicionei 3/4 de xícara de açúcar e 125 gramas de manteiga, bem molinha em ponto de pomada. Vou adicionar também uma colher de sopa de açúcar baunilha, ou quem preferir também pode utilizar a essência. E agora é só misturar bem até incorporar.
Olha só, até ficar esse creme bem clarinho e fofo. Feito isso, eu vou adicionar os ovos. Vou utilizar 2 ovos inteiros, mas eu vou adicioná-los um de cada vez, misturando bem a cada adição. E olha só como fica. Em seguida, eu vou adicionar 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Eu vou adicionar em 2 partes aqui, para ficar mais fácil de incorporar. Adiciono a primeira parte e misturo bem. Olha só, até incorporar. Depois disso, adiciono todo o restante da farinha. Gente, essa receita não vai fermento. Misturo bem até incorporar o restante da farinha e vejam como ficou a textura. Depois disso, eu vou adicionar 180 gramas de chocolate meio amargo picadinho e 100 gramas de noz pecan. Lembrando que quem preferir pode utilizar também outros tipos de nozes ou castanhas, a da sua preferência aí. Pode ser castanha de caju, castanha do Pará, qualquer uma delas aqui vai ficar uma delícia. E olha só, gente, eu misturei bem até descolar completamente da espátula. Vejam aqui como fica a textura, olha só. Depois disso eu vou pegar uma forma que eu vou utilizar. Essa forma mede 20 cm por 30 por 5 de altura. Não há necessidade de untá-la, pois essa massa já é bem amanteigada. E agora, gente, é só espalhar bem aqui, deixando bem lisinha e nivelada. E vejam só como ficou. Feito isso, gente, agora para facilitar eu já vou fazer um pré-corte aqui. Eu particularmente acho que assim fica mais fácil. Depois de assado é só destacar com a faquinha e separar os biscoitos. Assim não corre o risco de quebrar os biscoitos se você cortar depois de assados. Aqui, gente, vocês podem fazer do tamanho que cada um preferir. E olha só que fácil que é. Depois disso eu vou levar a assadeira na geladeira para gelar um pouco, por aproximadamente 15 a 20 minutos. E olha só como ficam, bem mais firminhos. Agora, gente, eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e assá-los por aproximadamente 30 a 35 minutos no forno. É só ficar de olho aí. Quando estiverem bem douradinhos, assim, é só desligar e retirar do forno. E com eles ainda mornos, gente, eu vou passar a faquinha para destacar. Vejam só. E depois de frios, eu vou passá-los no açúcar de confeiteiro, para ficarem ainda mais deliciosos e com a cara do Natal. Olha só como fica isso, gente. Lembrando que é totalmente opcional. Gente, eu acho que esse é um jeito super prático de fazer biscoitos. E vejam só como ficam crocantes. São perfeitos acompanhados de um café. São super simples e fáceis de fazer. Espero muito que tenham gostado dessa dica e façam aí, porque além de serem deliciosos, são muito práticos. Olha só isso! Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!